Mauro, até em cima disso, o Flamengo já está conversando com o Tite. Ontem, a diretoria do Flamengo conversou com o Tite ali no restaurante no Rio de Janeiro. E muito se fala do Sampaoli continuar treinando o time do Flamengo já no jogo agora do final de semana contra o Bahia. É uma bizarrice isso, o Sampaoli continuar como técnico do Flamengo numa situação dessa, já sabendo que está chegando outro treinador? Ele está cumprindo o contrato dele porque ele tem a multa para receber, né? Para ele sair agora, teria que abandonar o emprego. Ele não é bobo, ele tem aí 8 milhões de reais aproximadamente a receber com essa demissão que se anuncia. Bizarro, tudo é bizarro. No Flamengo hoje tudo é muito bizarro. Mas ele só vai ser demitido quando o outro tiver acertado, porque é uma decisão do clube, aí a gente pode questionar se é certo ou errado, de só demitir quando tiver um outro para o lugar. Ao contrário do Corinthians, que demitiu e sai procurando um substituto. Eles querem fazer diferente. Já fizeram assim antes com o Paulo Souza. Só demitiram o Paulo Souza quando o Dorival estava acertado para ocupar o lugar dele no ano passado. Então, é o que se repete. Agora, eu acho que mais bizarro do que isso é ter chegado a essa situação, é ter feito essa temporada ridícula. Tem coisas muito mais bizarras até do que o Sampaoli continuar até o final de semana treinando o time. Mais bizarro do que isso foi depois do soco na cara do ex-preparador do Sampaoli no Pedro, as pessoas que vivem lá dentro, que já sabiam, a gente só foi perceber isso depois, ter essas informações depois, bem depois, mas quem estava lá dentro já deveria perceber que havia um desgaste do técnico com parte do elenco e, eventualmente, com integrantes de sua comissão técnica. Porque quem está lá dentro está percebendo. Eu, por exemplo, dei essa informação até antes dos colegas, depois de Flamengo 1, Olímpia 0. Naquele dia me deram informação, olha, o clima é muito ruim de alguns jogadores e o técnico não dialoga, não conversa, os caras não gostam, barra e não dá satisfação, vai lá, mal conversa, dá o treino e acabou. E é um elenco muito mimado, um elenco difícil de lidar, com cartel de títulos, então os caras têm ali aquela postura diferente do elenco lá que o Jesus encontrou em 2019. E ninguém fez nada para contornar isso, né? Ou no momento em que houve o soco, fala, bem, já temos desgaste dos caras, agora um soco na cara de um atleta, então é porque acabou, né? Era uma fácil conclusão para quem tinha acesso a toda a informação. E quem está lá dentro tem acesso, não é possível que os caras não percebam quando há uma animosidade. A minha fonte percebeu e fala, olha, a coisa está complicada. E mais adiante todo mundo começou a explorar isso e ninguém nega isso porque é fato, é um fato, é concreto. E não é surpreendente porque o São Paulo tem esse estilo já conhecido aqui no Brasil porque treinou antes do Santos e o Atlético Mineiro. Então é mais uma bizarrice entre outras. O momento da virada ali para baixo é justamente depois do jogo do Atlético, o soco na cara do Pedro, dado pelo Pablo Fernandes. E a diretoria não foi capaz, o departamento de futebol no todo, né? Até aqueles que ficam mais próximos do dia a dia, até lá os gerentes. Não percebem nada, não notam algum clima, animosidade, não houve um zum-zum-zum, será? Ou se omitem solenemente? Porque se houvesse realmente preocupação, informação e tudo, olha, o clima já é ruim, houve uma agressão. Tem remédio? Não, se não tem remédio, a conversa que foi feita na noite do domingo, subsequente àquela partida contra o Atlético, quando houve a agressão, seria, olha, São Paulo, agora com essa agressão, será que dá para você continuar? Vamos fazer aqui um acordo, sei lá como é que vai ser esse acordo, a gente rescinde amigavelmente, porque você vai continuar. O filho do agressor está na sua comissão técnica. O agressor é seu braço direito há mais de 2 décadas, trabalhando com você. Vai ter clima? E romper ali, trazer o treinador com tempo de trabalhar e muita coisa seria diferente, provavelmente, do que o que aconteceu. Então é muita incompetência, muita falta de noção. Eles se agarraram naquele momento aos 20 jogos com uma derrota. É um recorte bom da temporada, né? Porque tinha alguns resultados ruins, empates meio nada a ver, derrota foi feia, foi para o Red Bull Bragantino na época 4-0, mas era um momento bom, tinha vencido bem o Grêmio e o Atlético fora de casa. Mas os caras não conseguiram entender isso. Então, assim, isso é muito mais grave do que o São Paulo estar lá agora. Agora a vaca já foi pro brejo, já arrebentaram com a temporada toda, já fizeram tudo errado. Então ali desesperados, pedindo, pelo amor de Deus, pro Tite aceitar, que eu também não sei que demora tanto é essa, que janta, que fala. Cara, o negócio é o seguinte, Tite, quer ou não quer? Quero. A proposta é essa aqui, ó. Essa é a grana, é isso que eu pago para você. Não, quero mais. Fala com o meu empresário. Gilmar Veloz, olha, a gente tem essa proposta. Chegou num acordo? Assine e acabou, chega. Que tem convencimento esse? Para o Tite seria uma moleza. Pega o time 4 pontos atrás do vice-líder, que é o Palmeiras, em 7º, mas muito perto da zona de classificação.
Se ele ganhar 3, 4 jogos aí, daqui a pouco ele está de novo ali na zona de classificação da Libertadores, todo mundo vai bater palma, vai ser assim, né? Pô, o Tite tirou o Flamengo do 7º lugar, colocou na zona de classificação da Libertadores, faz alguns bons jogos ali, ele tem a manha de lidar com os jogadores. O Gabigol não gosta dele, ele vai lá, conversa com o Gabigol e dá uma engabelada e tudo fica certo. O Tite é bom nisso. Agora, se não quer, vai para outro. Sei lá, quem vai ser? Ney Franco, Alberto Valentim, Wagner Mancini, sei lá que diabo eles vão fazer. Mas contrata outro, tem que ter um técnico. Aí vai ficar lá o São Paulo, por quê? Porque é uma bagunça. É uma bagunça e os caras estão completamente perdidos, sem noção. É impressionante. Corinthians e Flamengo terem tamanha semelhança na péssima gestão do futebol. Como conseguem fazer tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada. Eu comentava que ontem, inclusive, você vê, o Corinthians contratou mais um jogador, sendo que foi o Rojas. Não jogou de novo terça-feira. No Racing ele machucava com frequência, os caras parece que não estudam, não se aprimoram ali para tentar entender. É uma sucessão de atrapalhadas, né? Podiam dar os braços ali. E até nesse sentido, assim, imagino eu, para o São Paulo ele não ter saído ainda, a questão ali da multa rescisória, não sei, o Flamengo deve estar tentando acertar nos bastidores essa questão. Eu diria que, no primeiro momento, entendia que era isso mesmo, eu acho que é isso. Mas agora, passadas tantas horas, até isso eu acho estranha a postura, sabe? Nós estamos falando do Flamengo. Tem dinheiro em caixa. Não adianta parcelar ou não parcelar, o valor vai ser o mesmo, enfim, vai desembolsar. Né? Para tirar essa onda toda, esse pipinaço que está sobre a mesa, essa novela para acabar, compensa o desembolso. Quer dizer, não é que ele vai dar generosidade, vai ter que pagar aquilo que está no contrato. Então, vai ter que pagar uma hora. Paga agora. Olha, eu tenho um pensamento que diz o seguinte: se tiver que doer, que doa rápido. Não adianta ficar, está doendo, vamos prolongar essa dor. Não, se tiver que doer, doa rápido. Tira a grana, paga, até logo amanhã, já é manchete vencida. Amanhã ele já está com outro personagem, outro profissional no cargo. Agora, essa fritura, tá certo? E essa novela é absolutamente constrangedora. Eu sei, o São Paulo deve estar, cada vez que ele fica no momento de transbordar o copo, ele deve olhar para a grana que vai entrar na conta dele. Então ele vou suportar, porque com esse monte de zeros aqui, compensa eu continuar sentindo esse constrangimento. Acho que é isso que está passando na cabeça dele. Mas para o clube, para a instituição, não interessa isso. Liquida logo, apresenta o Tite ou não apresenta, vai para outro, mas olha, atenção, a Aerolíneas Argentinas vai partir. Com destino a Buenos Aires, até logo, um abraço, PT, saudações. É isso. Ô Bruno, a possibilidade do São Paulo ser vaiado pela torcida do Flamengo, aliás, tem até um desconto aí nos ingressos, né? Depois do que fizeram na final da Copa do Brasil, um desconto aí, torcedor do Flamengo, acho que o ingresso mais barato, acho que chega a sair por R$20. Deve lotar o Maracanã, sócio, né? O sócio, né? É para sócios de uma determinada categoria. Então, assim, houve uma redução no preço depois do que se passou na final da Copa do Brasil, de muitas críticas. Acho que o torcedor do Flamengo, depois vou até ver a parcial aqui, deve lotar o Maracanã, o estádio. E a chance do Sampaoli ser vaiado é gigantesca, né? Por essa torcida do Flamengo, passar por essa situação toda. Sim, isso com certeza vai acontecer se o Sampaoli estiver no banco ali no jogo contra o Bahia. Ele vai, claro que ele não vai pedir demissão porque ele quer a multa dele, tá certo. Ele tem um contrato e se ele for mandado embora, ele tem um dinheiro a receber, um dinheiro muito bom. É claro que ele não vai abrir mão disso, ele tá na dele, ele tá esperando. Me manda embora e me paguem o que tem que pagar e pronto. Ele não vai abrir mão desse dinheiro e faz muito bem de não abrir mão desse dinheiro. E a situação do Flamengo tem muito a ver, assim, de não ter uma comissão fixa, não tem um interino para assumir numa necessidade. Teria que pegar de novo o técnico do Sub-20, que já treinou o time esse ano, o Mário Jorge. Não tem se sai no Corinthians, o Fernando Lázaro dirigiria o time. Poderia ficar uma situação um pouco constrangedora. Hoje é ele, né? Porque ele já foi técnico efetivado, né? Agora ele voltaria a ser um interino, mas tem um cara lá para dirigir. O Santos está com o Marcelo Fernandes ali dirigindo o time. O São Paulo, o Milton Cruz está lá de volta, ele assumiria num caso como esse. Enfim, o Palmeiras tem o Cebola, o Andrei Lopes, o Cebola, está lá no Palmeiras até hoje.
Então, o Flamengo não tem essa figura, né, desse técnico interino. Então, o Sampaoli vai sair quando o Flamengo contratar um treinador. Enquanto o Flamengo não contratar, segue aí o Jorge Sampaoli, sabe lá até quando, né? Vamos ver o que vai acontecer no Flamengo, se vai ser o Tite, se o Tite vem agora, se não vem. Não acredito que logo deve ter uma definição, né? Não deve demorar tanto assim para definir se vem o Tite, se vem outro, o que vai fazer o Flamengo. Eu estava puxando aqui, então, os valores dos ingressos para Flamengo e Bahia nesse sábado no Maracanã. No setor norte e sul do Maracanã, torcedor do Flamengo Diamante paga R$ 17,50 pelo ingresso. O público geral paga R$ 70,00 e a meia entrada R$ 35,00, tá? Mas torcedor platina R$ 24,50, ouro R$ 24,50, o prata R$ 28,00, o bronze R$ 35,00, enfim. E o preço vai aumentando, né, conforme aqui o setor, mas eu acho que o ingresso aqui mais caro, talvez que ultrapasse a faixa dos R$ 100, na Oeste inferior e também na Leste inferior, né? R$ 120,00, R$ 140,00 e, é claro, o Maracanã Mais, que aí, né, 450, né? Mas é um ingresso VIP, digamos, né? Então tá aí. É um ingresso, digamos, mais acessível depois do que aconteceu aí na final da Copa do Brasil. O Flamengo muito criticado, a diretoria do Flamengo também, né? E agora esse desconto. E nós vamos ter, possivelmente, e pelo que a gente acompanha das informações do Flamengo, que acompanha de perto o Mengão, Sampaoli estará à beira do campo comandando o Flamengo nesse jogo contra o Bahia sábado pelo Campeonato Brasileiro.